21 de abril de 2018. Era noite, Cauã, de 6 anos, e o seu irmão Joaquim, de 3 anos, estavam em casa com o pai, Jorgeval Alves. A mãe havia ido viajar com o irmãozinho mais novo. Quando as crianças supostamente estavam dormindo, teria começado um incêndio no ar-condicionado. As chamas se espalharam por todo o quarto, enquanto os meninos dormiam. O pastor Jorge afirmou categoricamente que tinha tentado resgatar os meninos das chamas, mas infelizmente sem sucesso. Estranhamente, ele não tinha nenhuma marca de queimadura no corpo. Como poderia uma pessoa entrar no meio do fogo para salvar o seu filho e o seu enteado e sair sem nenhum tipo de machucado? A ausência de queimaduras, o cabelo raspado e a barba muito bem cuidada que Jorge ostentava e principalmente a calma com que ele falava sobre o assunto causaram muita estranheza, não só aos profissionais de comunicação, mas principalmente aos investigadores. Foi encontrado vestígios de sêmen nas crianças, compatível com o do pastor. Além disso, pela casa foram encontrados vários rastros de sangue que Jorge teria tentado limpar. Oi, família Companhia to Crime, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo Jéssica Barbosa e este canal é para gente conversar sobre casos criminais que eu tenho certeza que assim como eu, você também gosta de consumir esse tipo de conteúdo. Não porque a gente não bate bem na cabeça e a gente gosta desse tipo de conteúdo, mas entender um pouco sobre o ser humano acaba fazendo com que a gente fique um pouco mais esperto e principalmente não confie tanto assim nas pessoas. E vamos falar hoje deste homem que se rotulava aí pastor de uma igreja e que estuprou o seu filho e o seu enteado, depois tacou fogo nos meninos e ainda diz que tudo isso daí também era para trazer mais fiéis para a igreja dele. Então, é uma história muito complicada, é uma história que você fica falando, meu Deus, o mundo tá para acabar mesmo, só pode ser porque não tem muito o que dizer. Então, se você acompanha conteúdo True Crime, se inscreva no nosso canal, lembrando que os vídeos são todas as quintas e sextas, tá bom? Então, bora para esse caso aí que é um horror, é uma história. Poderia até entrar no American Horror Story, porque essa história é horrível. Primeiro vamos começar, como eu sempre gosto de começar aqui os vídeos, entendendo quem são os personagens, né, desse caso. Primeiro a gente vai começar com o Cauã Salles. Ele tinha 6 anos e ele era filho da Juliana com um ex-marido, não sei se é ex-marido ou se foi só namorado, que não preciso falar o nome dele, acho que já é uma dor muito grande pro pai, né, que passou por tudo isso. Então a Juliana teve esse relacionamento e teve o pequeno Cauã. Já o Joaquim, que tinha 3 anos, que era o piquititinho, ele era o filho da Juliana com o pastor Jorge. E já no começo, a história já... Gente, essa história, ela é um horror do começo, do meio, do fim. Não tem uma parte que dá pra respirar nessa história, tá? Porque já no começo dela, os meninos aí, o Joaquim e o Cauã, eles já relatavam abusos na escola, tá? Eles já chegavam na escola, já era para alguém ter tomado alguma providência. Só que o que acontece? Eles falavam desses abusos e os pais aí alegavam que esses abusos aconteciam de outras crianças. Quer dizer, eles falavam que outras crianças que abusavam deles.
Em um depoimento, o Cauã, que era o de 6 anos, que era filho da Juliana, uma testemunha aí relatou que esse menino chorava demais na escola, que ele chorava desesperadamente e que ele não podia falar o porquê. Já era para alguém, pelo amor de Deus, ter tomado alguma providência, mas vamos lá. E o Joaquim, ele chegou a falar que algumas coisas que já demonstravam que ele sofria abusos sexuais. Não era abuso de violência, de grito, de xingamento, não. Era abusos sexuais. Como os pais aí foram chamados na escola por conta disso, eles alegaram que não acontecia isso dentro da casa deles, que poderia estar acontecendo na escola, que poderia estar acontecendo com algum amiguinho, mas não era dentro da casa deles. Jorgeval Alves Gonçalves foi criado pelos avós e pelos tios e não conheceu a mãe dele. Jorge disse que ele sofreu abusos sexuais na infância. Ele trabalhou por 20 anos como cabeleireiro em São Paulo, que foi onde ele nasceu. Ele chegou até dar cursos na área da beleza. Foi lá que ele conheceu a sua então esposa, Juliana Salles. Ela servia como modelo para os trabalhos que ele fazia como cabeleireiro. E os dois tiveram 2 filhos, o Joaquim Alves Salles, de 3 anos, e mais um menininho que era o caçula. O George, ele estava passando por uma fase aí que ele estava meio depressivo, e aí o médico falou para ele que talvez seria bom ele sair da grande cidade de São Paulo e ir para uma cidade menor, porque ele estava muito estressado e esse estresse estava levando ele à depressão. Então é quando a família se muda para Linhares. Logo que eles se mudaram para Linhares, eles abriram um estabelecimento, mas não deu muito certo. Foi nesse tempo aí que Jorge ele recebeu um chamado de Deus para ele, que ele precisaria abrir uma igreja, que seria o chamado dele. Então, ele começa já a fazer alguns cultos dentro ali da garagem da casa dele mesmo. Só que para ele virar um pastor, ele tinha que estudar, tem toda uma burocracia, né? Que é correto, né? Não é qualquer pessoa que pega ali, lê a Bíblia, vai virar pastor. Mas com o Jorge não foi muito diferente, não, porque ele nem terminou a concluir aí o que precisava para ele ser nomeado aí pastor, mas ele já começou a fazer as pregações dele. Em um vídeo da internet em que ele estava fazendo uma pregação, ele diz que uma pessoa, quando ela chega no nível de maturidade, quando ela tem uma mente renovada, essa pessoa perdoa estupradores de crianças. Olha, eu sinceramente, gente, então eu nunca vou ter uma mente renovada, porque no meu ponto de vista, isso não tem perdão, mas quem perdoa é Deus, né? Eu, particularmente, não acho que tem perdão. Mas para o pastor Jorge, ele acredita que sim, que nós temos que perdoar pessoas que abusam de crianças. Olha só, né? Aí eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que tem perdão? Quem abusa de crianças, quem estupra criança, tem perdão? Fica aí para vocês me responderem. Em outro ponto também dessa pregação aí, desse vídeo que vazou da pregação dele, ele fala assim que ele põe uma situação como se a mulher dele... Ele faz um teatro lá na frente, tá? Então, ele faz uma situação em que a mulher dele tá numa pizzaria e aí chega um cara, começa a flertar com ela e ela acaba sendo seduzida por esse cara e acaba ficando com ele. E aí ele fala que quem tem a mente renovada perdoa. Que se fosse com ele, ele iria perdoar a mulher dele, que estava tudo certo. E ele diz que a vontade dele não seria perdoar, mas quem tem uma mente renovada iria perdoar. Então ele teria que fazer a vontade de Deus, que seria perdoar, e estava tudo certo. E aí ele dá mais um exemplo, né? Porque já estava ruim, ele consegue piorar mais ainda. E aqui já fica um alerta,
do pensamento desse cara. Ele fala assim, olha, quem tem uma mente renovada, por exemplo, se você tá andando na rua e vê um cara estuprando uma criança, você tem que perdoar. Porque a vontade de Deus é que você perdoe. Gente, é sério, isso dentro da igreja. Eu vou colocar o link aqui na descrição, porque eu não tenho nem coragem de colocar um vídeo desse pra rodar no meu canal, tá? Mas eu vou deixar aqui pra vocês assistirem essa baboseira que esse homem falou. E assim, gente, é muito triste, né? A gente vê uma pessoa colocando tudo que vai fazer. Ah, porque Deus falou, Deus pelo amor. Ai, é tão revoltante esse caso. Puta que pariu. Bom, agora nós já vamos para o fatídico dia do crime. Primeiro eu quero começar com a versão do pastor. Por volta das 6:30 da tarde, era uma sexta-feira, uma noite anterior ao crime, o George ele esteve com as crianças em uma sorveteria chamada Aloha. Nesse dia ele chegou até fazer uma foto com as crianças, depois eles foram para casa. Ele pegou o carro dele que estava no estacionamento e se dirigiu até a casa de alguns irmãos da igreja e retornou depois por volta das 10:30. O pastor disse que assim que ele chegou em casa, ele foi assistir um filme e depois ele colocou as crianças para dormir. Quando ele colocou as crianças no quarto, ele ligou o ar-condicionado e a babá eletrônica. Para quem não sabe, a babá eletrônica, ela tem algumas que são só o som, então são dois aparelhos, você coloca um no quarto da criança e o outro aonde você está, e ali você consegue escutar os barulhos do quarto, se a criança chamar. Outros já são tipo câmeras, então você consegue ver tanto pelo celular, tanto na televisão. Então você consegue ver o que a criança está fazendo. Ele disse que ele ligou a babá eletrônica e o ar-condicionado. E aí ele fechou a porta do quarto e voltou para a sala para assistir o filme que ele já estava assistindo. Em seguida, ele foi tomar banho e foi dormir. Foi quando ele começou a ouvir alguns gritos do quarto das crianças, e quando ele chegou nesse quarto, os meninos estariam supostamente abraçados na mesma cama que eles dormiam em beliche. Então, um teria descido e deitado com o outro abraçado, porque o quarto já estaria pegando fogo. Lembrem-se desse detalhe que ele disse que acordou com os gritos dos meninos, tá? Que daqui a pouco vocês vão entender já a contradição disso daí. O pastor aí alegou também que ele não conseguiu salvar os meninos porque o quarto estava fechado, então até ele abrir a porta, até ele conseguir entrar, o fogo já estava enorme e ele não conseguiu. Ele tentou muito salvar os meninos, mas ele não conseguiu. Então, quando os bombeiros chegaram na casa, os meninos já haviam falecido. Isso foi um choque muito grande para os vizinhos também, porque os vizinhos tentaram ajudar, tentaram socorrer os meninos. Imaginem a gritaria que foi, né, nesse quarteirão todo aí. Mas, infelizmente, não teve jeito. Mas uma coisa que já deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha foi que no dia após tudo isso acontecer, o pastor ele já estava pregando na igreja. Ele já estava fazendo agradecimento, pedindo orações para os fiéis, ok? Só que como que uma pessoa não consegue tem um psicológico para no outro dia estar ali pregando, né? Então isso deixou até o pessoal da igreja ali meio assim, nossa, né? Tipo, na cabeça deles, como eles nem imaginavam, né? Quem que era realmente esse pastor, eles pensaram, nossa, esse homem é de muita fé mesmo, né? Porque depois de uma tragédia que aconteceu na família dele, ele ainda está aqui pregando, né? Só que para a polícia isso já foi também, opa, tem alguma coisa estranha
Aí, como que esse cara acontece tudo isso e esse cara tá com psicológico para ir pregar ainda para os outros? E agora a gente vai para a versão da polícia e a gente já vai começar com o delegado lá de Linhares, o delegado André. Ele contou que o Jorge, para ocultar o abuso sexual consumado que ele fez com os meninos, ele agrediu esses meninos também, quase até matá-los. Então os meninos já estavam até meio desfalecidos quando ele tacou fogo aí no quarto. E eles descobriram isso porque tinha sangue em um dos banheiros e foi constatado pelo exame de DNA que esse sangue era do Joaquim. Na investigação foi constatado que o pastor aí, ele agrediu as crianças, depois ele levou os meninos para o quarto. A perícia constatou que os meninos foram mortos aí por causa da carbonização, porque tinha fuligem na traqueia dos meninos, nas traqueias dos meninos, né? Então quer dizer que eles estavam respirando ainda. O delegado também disse que depois que ele tacou fogo no corpo dos meninos, ele saiu da casa, ele ficou andando um pouco ali, meio que esperando, né? Os meninos. Ai, gente, que horror. Os meninos, né, pegarem fogo ali para depois ele ir buscar algum tipo de ajuda. Só que nisso, um dos vizinhos percebeu que estava saindo fumaça da casa dele. E aí já foram lá desesperados, perguntando o que estava acontecendo. Então isso também chamou muita atenção, porque, primeiramente, quem teve o alerta para, olha, tem uma coisa pegando fogo, foram os vizinhos, né? Então isso já, toda essa versão aí que o pastor deu, né, anteriormente, já cai por terra, porque nem foi ele que pediu ajuda, foram os vizinhos. Outra coisa também que a perícia constatou é que não teve nenhum tipo de curto-circuito na casa, nem na babá eletrônica, nem no ar-condicionado, nem nas fiações, não teve. Algumas testemunhas ali que eram vizinhos deles relataram que antes de tudo isso acontecer, eles ouviram muitos choros vindo da casa do pastor. Para vocês terem uma ideia, os vizinhos, eles tiveram que arrombar o portão para que eles conseguissem entrar para tentar salvar os meninos. Então a gente já tem aqui criança chorando, criança pedindo ajuda, daqui a pouco fogo, portão trancado e o pai, ao invés de ter ligado para a polícia, para o bombeiro, simplesmente estava andando de um lado para o outro e não tinha percebido, né, que na casa dele estava pegando fogo. E os vizinhos que perceberam. Por conta das perícias e dos exames de DNA que eles tiveram que fazer para identificar os corpos, porque quando um corpo ele é carbonizado, ele diminui drasticamente de tamanho. Então eles precisavam identificar quem que era o Joaquim e quem que era o Cauã. Então, por conta disso, eles só foram enterrados no dia 10 de maio. O sepultamento aconteceu no cemitério São José, em Linhares. De acordo com a investigação da Polícia Civil, somente o quarto das crianças foi queimado. Isso foi por volta das 2 horas da madrugada do dia 21 de abril de 2018. Logo após esse crime, o Jorge, ele raspou a cabeça dele. Aí a gente pode, né, se perguntar, mas o que tem a ver? Por que, né? Porque como ele alegou que ele tinha tentado resgatar as crianças, ele já não tinha queimaduras, tá? Então, o cabelo, porque quando a gente tá num lugar muito quente, né, a primeira coisa que queima no corpo, né, são os pelos e os cabelos. Então, como que um cara que entra num quarto pegando fogo, não teve a sua barba queimada, não teve o seu cabelo queimado e não tinha nenhum tipo de queimadura? Então, ele teve a brilhante ideia de raspar a cabeça. No dia 24 de abril, o pastor foi interrogado na delegacia de Linhares. O depoimento durou em média 3 horas. Uma segunda perícia foi realizada pela Polícia Civil e pelo Corpo de Bombeiros
na casa onde aconteceu o crime. Os peritos também recolheram informações ali com os vizinhos e imagens das câmeras de segurança. No outro dia, aí é colhido depoimento novamente do Jorge e da Juliana. A polícia não revelou o que eles disseram nesse depoimento. Já no dia 27, acontece uma terceira perícia. Essa perícia teve a participação da polícia, dos bombeiros e de alguns promotores. A perícia também, nesse dia, usou luminol e demorou aí, em média 4 horas para eles averiguarem a casa inteira. No dia 28 de abril já é feito um pedido de mandado de prisão para o pastor. Ele acabou tendo esse mandado aí de prisão porque ele estava atrapalhando as investigações. Então ele é preso em um hotel que ele estava lá hospedado e aí a polícia leva ele para o IML para ele fazer alguns exames, porque já tinha sido constatado lá que tinha sêmen dele nos meninos. Então eles colheram essas amostras dele. E rapidamente ele já foi para uma penitenciária para ele esperar ali todo o decorrer, os trâmites aí, porque eles já estavam sabendo que ele tinha culpa no cartório, sim. E por decisão do juiz André, o Jorge ele é transferido para um centro de detenção provisória de Viana. Ele iria responder o processo de homicídio duplamente qualificado, estupro de vulneráveis e tortura. A pastora Juliana, ela também teve um mandato de prisão, tá? Ela também ficou um tempinho presa, porque para o juiz ela tinha consciência, sim, de que o pastor Jorge aí, ele tinha alguns problemas assim mentais e sabia que os filhos corriam risco com ele. Então, como ela foi omissa, ela foi presa também. A prisão preventiva da pastora Juliana trouxe à tona vários novos elementos sobre a morte das crianças. Na decisão, o juiz citou, por exemplo, que ela sabia que o pastor Jorge ele planejava usar a morte das crianças para ganhar ascensão religiosa. Ou seja, ela sabia que ele já estava com o intuito de cometer esse crime para eles conseguirem aí chamar mais atenção na igreja, para ganharem fiéis e, obviamente, ganharem dízimos. Outra coisa também foi que a Juliana ela sabia desses problemas mentais aí do Jorge, porque ele pregava uma coisa e fazia outra. E a polícia descobriu isso através de trocas de mensagens, quando ele fala que ele está se sentindo sujo, que ele fez coisas que não era para ele ter feito. Então ela já sabia dessa conduta dele e mesmo assim permaneceu com ele e com as crianças, né, convivendo com esse louco. E obviamente o relato aí das crianças de estarem sofrendo abusos e que não foi tomada nenhuma medida. Ela não tomou nada, não fez nada para proteger as crianças, né, do próprio marido. Então, isso já foi mais uma coisa também que pesou muito na decisão aí de pedirem a prisão preventiva dela. Nessa troca de mensagens também do Jorge e da Juliana, eles chegaram a trocar mensagens com fotos das crianças machucadas, né? As crianças já estavam passando ali por torturas também, né? Físicas e psicológicas. E eles trocavam mensagens com foto das crianças machucadas. No depoimento da Juliana, ela disse que o Jorge, ele era um bom pai, que ele era carinhoso, que ele era amoroso, mas, mais uma vez, né, pela perícia aí no celular deles, mostra que eles tinham um relacionamento muito abusivo, tóxico e conturbado. E que o Jorge, ele deixava faltar alimento para as crianças, medicamentos, e ele desprezava as crianças também. Após o crime, aí, alguns dias após o crime, os dois já estavam ali frequentando barzinho, shopping, já estavam como se a vida tivesse
virando a página, assim, nada tivesse acontecido. A Juliana, ela foi presa dia 20 de junho em Minas Gerais e foi solta no dia 7 de novembro. O George, ele continua preso no sistema penitenciário do Espírito Santo e foi marcado seu julgamento para o dia 13 de março, no Fórum de Linhares. Após toda essa repercussão deste crime bárbaro, teve uma moça que apareceu aí e que disse que ela foi também abusada sexualmente pelo pastor. Isso quando ele não era pastor ainda, tá? Mas foi uma coisa que tinha acontecido com ela e que ela tinha ficado com medo de ir atrás dos direitos dela. Então, quando ela viu que tudo isso repercutiu, ela achou que talvez, né, ela indo lá também relatando o que aconteceu com ela, fosse mais um agravante para ele, né? Porque ela sabe, né, o que ela passou. Imaginem o que essas crianças passaram. E agora vem a nossa reflexão, e eu achei muito coerente, né, trazer essa reflexão com uma passagem da Bíblia. Independente da sua religião, independente da sua crença, se você acredita em cristianismo ou não, a verdade é que essa passagem da Bíblia, ela fala exatamente sobre isso e já fica um alerta pra gente. Essa frase é uma parte do trecho do Novo Testamento da Bíblia Sagrada Cristã. Trata-se de uma parábola de Jesus Cristo em que Mateus escreve, abre aspas, cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de ortigas não dão figos. Mateus, capítulo 7, versículo 15 e 16. Nessa parábola, Jesus nos alerta para um mal da grande humanidade, que é a falsidade. Pessoas falsas tentam enganar os outros para ganhar vantagens para si. E esse tipo de vantagem pode destruir o emocional, o intelectual e o espiritual das outras pessoas. Normalmente, essas pessoas aí nós falamos que é, né, lobo em pele de cordeiro. E geralmente são pessoas super educadas, pessoas super carismáticas, que gostam de estar ali no centro das atenções, num palco, com microfone, com gravata, com terno. Então, todo cuidado é pouco. Da mesma forma que não existe policial bandido, e sim bandido que vira policial, não existe pastor e padre estuprador que abusa de crianças, e sim esse tipo de pessoa que acaba se aproveitando e entrando nesse meio que sabe que vai estar convivendo com pessoas vulneráveis. Então, gente, todo cuidado é pouco. Não se iludam só porque uma pessoa está com uma Bíblia debaixo do braço. Bom, gente, esse foi o nosso caso criminal de hoje. Mais uma história triste e revoltante, mas que a gente precisa sim ficar em alerta, principalmente com as nossas crianças, né? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Se cuidem, tá? Se cuidem muito. Prestem muita atenção em tudo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, uma ótima semana, um bom final de semana para vocês e tchau!